Urbanismo que traz integração entre todas as áreas de uma cidade. Qual é o desafio que o mundo de hoje propõe para esse tema? E hoje eu estou aqui com a Raquel Dombrowski e a nossa conversa de hoje na mesa do NunaCast vai ser sobre urbanismo. Essa empresária que está há muito tempo no mercado imobiliário e que também é advogada, vai trazer um panorama, um overview sobre tudo aquilo que a gente sabe e coisas que a gente também não sabe sobre o urbanismo, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. E é com muito prazer que eu recebo aqui Raquel. Tudo bom, Raquel? Tudo certinho, é uma honra estar aqui contigo, eu te acompanho e olha, você é maravilhosa. Para esse nosso mercado, especialmente de Curitiba, poder estar trazendo esse conteúdo e o que eu mais gosto é de conhecer as pessoas daqui, porque a gente vê muito podcast de São Paulo, Rio, é tudo tão distante e eu poder ter um podcast sobre o mercado imobiliário com pessoas daqui é fantástico. E assim, a gente conhecer as histórias, saber de onde veio, de grandes construtoras. Eu estou vendo aqui, por exemplo, a Coral, adorei ouvir o Fernando, uma pessoa maravilhosa. Então, assim, é uma honra estar aqui e poder fazer parte dessa história. Eu que agradeço, assim, demais. E ainda mais falar sobre um tema maravilhoso, que é o urbanismo. Esses dias a gente estava conversando sobre reforma tributária e nós temos na Constituição Federal 3 direitos fundamentais: saúde, educação e moradia. E você e eu estamos trabalhando no direito fundamental do ser humano. Isso não é lindo? Isso é lindo, é lindo. Então, assim, trabalhar no ramo imobiliário é Sim. maravilhoso, né? Assim como ser professor, assim como ser médico, você está lidando com a necessidade fundamental do ser humano. Então, isso aí tem que ser tratado com diferenciação, inclusive na reforma tributária. Dou os parabéns aí para os deputados que chegaram nessa conclusão. Tenho certeza que vai dar tudo certo, né, nessas tribulações que a gente tem passado, política. Eu queria primeiro, assim, né, agradecer o fato de você ter aceitado. Você está aí sempre olhando os nossos conteúdos. Estou quase mudando de lugar com você, já percebi que é uma eloquência, assim, um domínio, né, dessa palavra, essa autoridade no que sabe e o que vai fazer. Então, acho que a nossa conversa promete hoje aqui, né? Com certeza. Como você falou assim, eu vou falar um pouco do meu background. Então, esses dias me perguntaram, quanto tempo você está no mercado imobiliário? Eu falei, desde que eu nasci. Porque eu sou filha de construtor. Então, assim, qual era o passeio de fim de semana? Visitar a Visita obra. empreendimento. Não, visitar as obras. Então, assim, quando eu nasci, meu pai fazia construção de casa. Ele começou com obra pública, obras na Sanepar, casa para vender. Aí depois ele fez o primeiro predinho dele, depois ele fez casa para Coapar, naquela época. Depois nós compramos uma empresa de obra pública, fomos para o Rio Grande do Sul, fizemos muita obra pública, muita obra de saneamento. Então, assim, a empresa que é a do meu pai, que é o que nós estamos, é a Abaco Incorporações, é o grupo Abaco. E depois de passar por toda essa jornada, desde os anos 2000, é uma empresa que se dedica a urbanismo, né, que a gente chama de loteamentos e condomínios fechados de lotes. Então, assim, desde os anos 2000, com toda essa experiência de urbanizar, né, de construir a base da construção civil, que são os lotes para novas moradias. Então, mas na nossa apresentação eu percebi que assim, né, você teria a opção de ter ficado na empresa familiar, mas me parece que você tem muitos braços, né, Raquel? Você está no Secov, você faz direito imobiliário, você tem esse conhecimento em urbanismo, você está em outras frentes. Como é que você se descobriu tão multifacetada e olhando para tantos lugares ao mesmo tempo? A gente que tem o sangue empresário, você não consegue ficar. Bom, você é o exemplo disso, né? Uma mulher multi. Então a gente não consegue ficar. Assim, eu trabalhei muitos anos, eu tive meu escritório, depois fui trabalhar na empresa do meu pai diretamente, fiquei muitos anos com ele, e agora eu estou, sempre nós estamos juntos, apoiando, e também decidi ter alguns projetos solos.
Um deles é para trabalhar com desenvolvimento imobiliário, adoro a parte de analisar terreno e descobrir possibilidades para aquele terreno, não só construção de loteamento, mas construção de prédio, de um BTS, de um shopping, de um strip mall, né? O que é melhor para o terrenista e o que é melhor para o incorporador. E também tenho essa parte do direito, que eu gosto muito, imobiliário, contrato, etc. E como eu trabalho com novos negócios de áreas e projetos, e também a parte ambiental de aprovação, eu resolvi estudar um pouco isso aí. Então, fazem 11 anos que eu participo da DIT, O que é a DIT? é uma associação de desenvolvimento imobiliário e turístico do Brasil. Ela é uma associação que ela congrega muito do Brasil. Então, depois que eu comecei a participar, eu comecei a entender, a sair fora da caixa, né? Então, eu saí aqui da nossa região sul. A Abaco é uma empresa que atua no sul do Brasil. Então, eu saí dessa região sul, entendi o que é urbanismo no Nordeste, o que é o urbanismo no Norte, no Centro-Oeste, São Paulo, porque nós temos vários Brasils, né? Porque, assim, o Sul é totalmente diferente do Sim. Sudeste, que é totalmente diferente do Nordeste, forma de desenvolvimento, preço, especialmente a parte de preço, de composição, exigência legal, é uma coisa, assim, absurda. Por exemplo, aqui em Curitiba, nós fazemos condomínio fechado de lotes pela 4591. E em São Paulo, não pode fazer condomínio de lotes pela 4591. E Se o que você que, o que fizer, que muda na lei? se você fizer isso, você vai preso pelo Ministério Público. Isso é uma coisa tão... lá você tem que fazer pela 6766, que é a lei de loteamento. Então, se você vai fazer um condomínio fechado de lotes, você não incorpora. Você faz um loteamento e depois você solicita ao município o direito de uso das áreas institucionais, que são ruas e, às vezes, praças e também área que seria institucional. Você tem essa cessão. Essa cessão varia, ela pode ser de 20 a 50 anos, para os moradores daquele local que formam uma associação de moradores. E aí o município permite que você feche. Então, assim, é um modelo totalmente distinto. E isso é, nossa, mas dá na mesma? Não dá na mesma. Assim, posso falar uma hora só sobre essas diferenças. Vou dizer para você que o nosso modelo aqui de Curitiba é muito melhor. Tanto que agora surge uma lei federal, 13465, que trouxe para o nosso ordenamento jurídico a possibilidade de fazer condomínio de lotes como se faz em Curitiba, no Brasil inteiro. Olha só, Curitiba virou uma referência para o restante do Brasil. Curitiba é uma referência, porque nós fazemos isso, sei lá, acho que é, sei lá, 50 anos, 60 anos que deve ter o primeiro condomínio, tempo. assim. E para São Paulo isso era um absurdo. Então, agora que se está fazendo isso no Brasil inteiro. Então, para você ver como é diferente. E a ambiental não se fala, né? A ambiental é uma salada de fruta. Mas é muito gostosa, assim, porque quando você começa a puxar o fio da vem meada aquele aí, né? novelo, assim, que você fala, meu Deus, agora eu vou desenrolar isso, né? Que é coisa para advogado, isso é um prato cheio, né? Desenrolar problema. Sim. E o ambiental é muito complexo. Mas, assim, essa parte de urbanismo, então eu aprendi a gostar. Então, deixa eu te interromper um pouquinho. Né? Você está falando desse universo, né, que é o Brasil no primeiro momento, que são vários Brasis, porque tudo, né? Culturalmente, do ponto de vista da dinâmica dos estados, da economia, é um grande continente, então fica impossível estabelecer um comportamento igual para todas as regiões. Exato. Mas me parece que na área do urbanismo você foi beber de outras fontes para entender esse lugar. Sim. Fala um pouquinho dessa caminhada que você fez. Muito interessante. Aí nós formamos um grupo e fomos estudar o urbanismo fora do Brasil. Então, qual é o primeiro mercado como... Só para quem não entende, o que é urbanismo? Dá um significado dessa palavra para a gente. O desenvolvimento urbano, ele é muito amplo, porque você pode dizer assim, o desenvolvimento urbano de uma cidade, como ele é. Então, você pode dizer assim, não, o desenvolvimento urbano passa por plano diretor, porque você tem
Plano diretor e lei de zoneamento. A gente passou agora em Curitiba, esqueci, acho que uns 2 anos atrás, agora a mudança do plano diretor. Então, o plano diretor, ele diz assim, para onde a cidade quer crescer, normalmente a cada 10 anos se faz um novo plano, né? Mas você já coloca aí uma visão de 50 anos até, dependendo do município, mas mínimo 10 anos aí de para onde eu quero crescer, aonde eu quero que vá o comércio, onde que eu quero que tenham edifícios, aonde eu quero que fiquem só casas, dentro do meu perímetro urbano eu quero colocar mais lotes, não, mais área não quero. Hoje, assim, a moda em plano diretor, ela está indo para o seguinte viés. Eu tenho que aproveitar a malha urbana existente, eu não quero ampliar. Então, eu não quero ampliar o perímetro urbano, ou seja, não quero novos loteamentos. Mas Então, não eles quero estão... porque os municípios já estão ficando muito, vamos dizer, não tem mais para onde crescer? Ou é uma opção dos gestores dessas cidades que não, vamos verticalizar? Normalmente é uma opção dos gestores pela verticalização. Então, o que que acontece? Eles não crescem o perímetro urbano, aí eles falam, não, eu quero que verticalize. Só que assim, eles não perguntam para as pessoas o que elas querem. Então, assim, você, muito bem, eu quero que verticalize a cidade, eu não quero que ela cresça. Então, o número de lotes, ele é finito, eu vou ter aqueles lotes. Então, são mais pessoas disputando os lotes. Quando eu não tenho mais loteamentos, então, puxa vida, eu, Raquel, quero morar numa casa. Eu tenho que ficar nos bairros que já existem. Eu não tenho a possibilidade de comprar de um loteamento novo. O que que um loteamento novo traz? Nossa, é tanto conceito, né? O que assim, qual a diferença de um loteamento novo, especialmente no Brasil? Que no mundo depois a gente pode falar é diferente. Mas assim, no Brasil ele nos traz a possibilidade da parcela. Se eu for comprar um lote aqui no, sei lá, onde, no Boa Vista ou no Cabral, Sim, né? num bairro mais central. Assim, eu vou comprar um lote de terceiro. Desse lote de terceiro, eu só posso financiar com banco, né? Aí, o financiamento com banco, as taxas são diferentes, eu tenho que ter uma entrada diferenciada. O banco não gosta de financiar terreno. Então, ele faz de tudo. Por quê? Porque o banco, ele vai te vender o terreno por um instrumento chamado alienação fiduciária. Quando ele faz uma alienação fiduciária de um terreno, isso é interessante até, o que acontece? Você compra um terreno para construir uma casa. Então, se você não pagar, ele vai vender, vai a leilão esse terreno pelo valor da dívida. Só que o problema é que você pagou 100 mil num terreno, construiu uma casa que vale 500 mil. Tudo bem, 300 mil que seja. E quando ele for vender, não tinha essa casa ali. Então, não funciona a alienação fiduciária para terreno. Entendi. Sabe? É por um isso instrumento, que os bancos evitam por isso que essa eles modalidade. evitam. Então, você fica assim, puxa, eu quero comprar um terreno para construir uma casa. Você tem que ter o dinheiro à vista. E mais o dinheiro para construir a casa. E assim, quando você faz um loteamento, os loteadores, eles fazem o quê? Eles fazem financiamento próprio. Então, isso faz com que as pessoas tenham mais possibilidade de morar numa casa. E o município que te impede isso, porque ele não quer que cresça o perímetro urbano, ele faz o quê? Ele faz com que o preço do lote na cidade fique mais caro, ou seja, dificulta a moradia para as pessoas. E quem mais sofre? A pessoa mais pobre. Infelizmente, o baixo padrão o que a gente percebe que é assim, o que o baixo mais padrão, sofre. em qualquer metrópole, né, ele é naturalmente empurrado para a periferia para poder acomodar esse urbanismo que se diz mais competente, olhando para essas áreas centrais, Eu né? vou te dizer que não é só, porque, por exemplo, olha que maravilhoso o Alphaville. Ele está onde? Lá em Pinhais. Sim. E é um empreendimento fantástico de alto padrão. Temos de novo o Alphaville agora em Campo Largo, longe pra caramba. Não é só o baixo padrão que vai para as margens, também o alto padrão vai. Se eu quero morar num terreno de 2.000 metros quadrados, eu vou me afastar da cidade, né? Eu não tenho problema com isso. E o baixo padrão que o também. alto padrão, você vai ter uma estrutura de carro, de dia a dia, que consegue comportar. Agora, o baixo padrão, ele sofre, porque ele precisa pegar um transporte, geralmente ele trabalha no centro. Então, a dinâmica dessa moradia, ela acaba desfavorecendo, né? Desfavorece as também. classes mais econômicas. Favorece e desfavorece. Porque você dá uma moradia mais digna, porque ele vai estar morando numa casa, né? Do que num apartamento. Então, por exemplo, você fala assim, mas ele foi morar em Fazenda Rio Grande numa casa. Mas às vezes ele demora... Primeiro que ele pode trabalhar na cidade industrial, que é perto da Fazenda Rio Grande, né? E na Fazenda Rio Grande também tem muita indústria. Mas assim, ele tem às vezes esse deslocamento? Tem. Mas ele fala assim, puxa vida, eu prefiro me deslocar lá 1 hora de ônibus, 1 hora e meia. Mas quando eu chego na minha casa, eu tenho quintal.
Né? Então, não eu tô isso eu te perguntar. Então, a sua fala traz um pouco assim, olha, talvez as pessoas prefiram morar É, em casas. é, Você acha? eu tenho certeza. Eu É. tenho certeza, assim, a gente tá Olha, no quem mercado. constrói em apartamento. Assim, a gente tá no mercado imobiliário. Se Ah, você puder escolher, você vai querer uma casa com uma casa. quintalzinho. Tudo bem que hoje a gente tem questão de segurança, né? Mas Sim. assim, se você consegue gerir esse problema de segurança, uma casa é muito gostoso. Até eu moro em apartamento, mas assim, às vezes que eu vou numa casa de alguém e falo, puxa, como é gostoso, né? A gente chegou numa casa que tem uma churrasqueira ali fora. É agradável. Então, assim, o que eu tô falando, a maioria tá dizendo assim, não, a gente tem que verticalizar, porque se a gente verticaliza, a gente aproveita a malha urbana e a gente aproveita a estrutura que já existe da escola que está aqui no centro, do disso, daquilo. E quando você sai, você precisa criar novos bairros, novas escolas, nova malha urbana, nova linha de ônibus. Então, é disso que a gente está conversando quando você tem essa discussão dentro de um plano diretor, se eu faço expansão ou não. Então, assim, hoje eu vou dar 2 exemplos de 2 cidades, Maringá, Cascavel. Quem é Uhum. eu sou do interior do Paraná, Tá. eu sou VIP, né? Isso. Vinda do Pé interior do Paraná, vermelho. pé vermelho. Então, assim, Cascavel, você não acredita, mas um lote em Cascavel, R$ 1.000 o metro. Qualquer lugar lá em Cascavel, R$ 1.000 o metro. Uhum. E como é que as pessoas vão... E o prefeito começou a ver isso. Ele falou, gente, a minha população, que é a maioria, não está conseguindo comprar imóvel. Por Uhum. quê? Porque a visão de Cascavel era, não, a gente vai fechar o perímetro urbano e a gente quer que a galera construa prédio. Então, mas eu vou te interromper um pouco aí. Eu tenho que fazer a defesa dos É, apartamentos, tá? é, Até pelo meu próprio ofício, a gente recebe muitos é, produtos dentro da agência, onde os empreendimentos verticalizados, a gente percebe uma mudança real no sentido de oferecer essa qualidade, né, do que é, uma casa traria para o verticalizado. Claro que nem tudo é assim, e a gente sabe que essa consciência desse bem-estar, ela é recente, ela vem de é, 20 anos para cá. Então, você tinha edifícios antigamente onde as plantas eram maiores, mas os espaços eram muito áridos. Às vezes eu vou num prédio antigo, aqui em São Paulo, que é a minha cidade de origem, e eu olho ali, né, pelo quinto andar, por exemplo. O que que você tem? Uma laje, né? Super árido, e um banquinho, sabe aquele banco de praça de é. 1815? Que na verdade, Descascado, aham, e para a pessoa é sentar só ali. garagem, né? E aí eu acho que assim, eu acho não, né? Eu percebo isso de um tempo para cá, a consciência de trazer para essa verticalização o bem-estar dessas casas, né? Que é originalmente de onde a gente veio, as primeiras habitações eram casas, o que torna essa verticalização mais humanizada, né? Mas assim, Uhum, quando você faz loteamento, quando você faz essa expansão urbana, você cria terreno não só para casa, mas para prédio. Isso uhum, faz com que os terrenos, porque hoje a gente não está conseguindo fazer habitação popular, porque o preço dos terrenos está muito caro. Então, não só para casa quanto para prédio, porque o loteamento ele é material, matéria-prima para casas e prédios. Então, uhum. quando a gente abre novos espaços urbanos, você está abrindo para casas e você está abrindo também para edificação. Às vezes, não naquele empreendimento, mas eu expandindo o perímetro urbano, eu estou levando pessoas para morar lá e estou fazendo com que tenha mais oferta de lote e o empreendedor possa conseguir permutar por um valor melhor ou então comprar terrenos, porque hoje está impossível comprar terreno. Quando eu comecei no mercado imobiliário, eu chegava e falava assim, Nuna, é o seguinte, o teu terreno, você quer R$ 1.000 o metro, né? Você quer 1 milhão. Ah, eu quero 1 milhão. Então faz o seguinte, entra comigo incorporando, vou te dar 3 milhões, beleza? Pô, por 3 milhões, 3 vezes o valor do meu terreno, vou Uhum. ficar contigo. Era assim quando eu comecei. Essa era a Essa era a negociação. negociação. Agora eu chego para você e falo assim: você quer 3 milhões no seu terreno? É impossível pagar 3 milhões no seu terreno. Então, Uhum. assim, quando eu vou te oferecer a permuta, eu fico meio assim. Infelizmente, eu fico A assim: conta olha. não vai Não, eu fechar. falo assim para você: olha, para eu poder comprar o seu terreno, você vai ter que entrar em permuta. Porque eu não consigo te pagar algo a mais na permuta, porque os preços subiram de um jeito. Porque, num grosso modo, a gente fala assim: se você vai fazer um prédio, máximo 10% do VGV tem que ser o custo do terreno. VGV é valor Uhum. geral de vendas. Sim, É, sim. Eu não sabia que era essa conta. 10%, então tem que ser dentro máximo, do valor geral máximo. de Pra você vendas. pagar no dinheiro, máximo, máximo. Tá, tá. Terreno bom, 5%, 8% do VGV, terreno bom, né? E aí, o que que acontece? Quando você começa a fazer a conta, mesmo terreno central, terreno na periferia,
Você não chega Se nesse você paga percentual. 17% do percentual do terreno, é o preço que o cara quer à vista. Uma Deixa coisa eu- absurda. Eu tô sentindo tua indignação. Tá E difícil antes da trabalhar. gente se Então, antes que a gente se desespere aqui com essa realidade que parece assim imutável não tá fácil. e que tá essa saia tá cada vez mais justa, né? É uma Muito, estrada cada vez mais muito. estreita. Vamos voltar um pouco para o urbanismo, porque me Vamos, interessa principalmente o teu olhar sobre as outras praças. Então, nós estamos falando de grandes centros. A gente está hoje, né, no mundo contemporâneo, onde essas cidades estão cada vez mais engargaladas. Então, ou você teve cidades bem projetadas. Eu confesso que, né, a gente sabe que Curitiba é uma exceção, tem os seus problemas, ninguém nega, mas a gente está num paraíso. Eu sempre falo que aqui é um ponto fora da curva. Porque se a gente for para outros centros, e vamos dizer São Paulo, né, que eu conheço bem, porque vivi lá há muito tempo, é o caos que vai se resolvendo, né? É caos sobre caos, e aí a cidade encontra um jeito de respirar e viver da forma como a gente conhece. Mas como é que o mundo está enxergando isso, né? Outros países, para onde estão indo as cidades, Raquel? Então, essa discussão realmente do que a gente tem do verticalizar ou não, é uma questão assim que ela é muito comum aqui nos novos planos diretores, mas também no mundo, né? Sempre, e dependendo de onde você vai. Então, assim, dentro dessa nossa pesquisa mundial, aonde que o primeiro lugar que eu fui foi para os Estados Unidos, você está em Latinoamérica, você se espelha muito no mercado americano. Verdade. Então, quando a gente chega no mercado americano, é muito interessante, porque lá o desenvolvimento urbano, ele foi mais ou menos como a gente tem uma cidade planejada aqui no Brasil, que é Brasília, né? Sim. Quando você vai para os Estados Unidos, que a gente foi estudar o urbanismo lá, eles têm um movimento chamado de novo urbanismo, né? Que tem o CNU, que é o Congresso Nacional de Novo Urbanismo, que é para quê? Para trazer as boas práticas do urbanismo para o mundo, porque os Estados Unidos produz literatura mundial, né? Então, assim, o que diferencia o mercado americano do Brasil, para começar, é o sistema financeiro, porque lá não se vende lote a prazo como a gente tem aqui, porque lote a prazo é uma invenção tupiniquim, porque assim, vamos supor, você é desenvolvedor urbano, você é construtor. Qual que é a tua função? Tua função é construir, vender, construir, vender, construir, vender. O que é um loteador no Brasil? Ele constrói, vende e financia. Ele é banco. Ele vira um produto Ele é banco. financeiro. Ele vira um produto financeiro. Então, assim, ele tem que financiar. Antes, quando a gente entrou nesse mercado, era 120 meses. Né? Sim. 120 meses. Agora, a gente está tendo que financiar 240 meses. Está quase banco. Por quê? Aumentou esse prazo. Por quê? Que aumentou? Porque você não vende terreno, você vende parcela. Sim, verdade. Então, o que acontece? O terreno aumentou, só que o bolso da pessoa não subiu, né? Então, o que você tem que fazer? Aumentar o prazo de pagamento. Então, um terreno, ele tem que ter uma parcela de R$2.000, vamos supor. Antes eu conseguia vender a 60 mil um lote, agora eu tenho que vender a 90. O que é o aumento? O prazo. O prazo de parcela. E O prazo de assim, parcela. e a adimplência é ok? Ou vocês sentem uma dificuldade aí? Depende. É muito sazonal. Mas assim, num geral, nós temos, no mercado de loteamentos a nível Brasil, a inadimplência não é alta, mesmo porque, por ser loteador, a renegociação é muito mais fácil, né? Então, o banco é muito mais difícil. Você faz uma alienação fiduciária e tal, para eles, a execução. Então, assim, e o loteador não. Você não pode pagar? Então, alonga, agora na pandemia, né? Congela os pagamentos, joga a parcela para depois, refaz, renegocia, pega de volta, devolve depois. Então, assim, existe todo um fluxo diferente de negociação. Mas agora, só para não perder o fio da meada, a gente estava lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Isso. Como é que funciona? Lá ninguém financia. Então, assim, ninguém financia. Então, lá, quando a gente vai visitar o desenvolvimento imobiliário de novo urbanismo, como a ideia deles é assim, porque os Estados Unidos, para quem foi lá já visitar, é assim, quando você vai lá, você vai num lugar que é só shopping.
Você vai num lugar que é só condomínio de residência, e daí você vai num lugar que é só comércio. Não sei se você já Sim, tem principalmente essa. Miami, Orlando, a Para quem vê Califórnia, isso, né? para quem vê os Você tem os filmes. malls, aí você tem os condomínios, Então, né? assim, o que que é o desenvolvimento urbano? Era exatamente isso. A gente chama de segregador, né? E no Brasil a gente também acabou assim, nós vamos fazer um loteamento. Então tá, a gente faz 1.000 lotes residenciais. Onde que eu Aham. boto comércio? Na beira da rodovia, por exemplo, né? Ou se você, Vai ou na separando, beira, né? ou nem coloca comércio, deixa a confusão geral ali, ficar sem comércio, daí tem que, sempre tem que ter um mercadinho, aí vira aquela confusão, né? Só que nos Estados Unidos a diferença é assim, quando eles fazem um loteamento, eles não vendem os lotes, eles vendem as casas. Então é muito mais fácil você planejar aquele desenvolvimento. Então, qual é o conceito de novo urbanismo? É você criar núcleos urbanos. Então, quando, por exemplo, eu vou desenvolver uma área, eu vou fazer um novo loteamento, o que que eu tenho que proporcionar para as pessoas? Tudo isso que a gente falou da nossa dificuldade. Onde ele vai trabalhar, onde ele vai comprar a roupa dele, onde ele vai comprar o pão. É assim, Sim, a rotina daquele a morador. rotina daquele morador. Então, quando eu vou pensar em desenvolvimento urbano, pelo novo urbanismo, eu tenho que pensar nisso. Dentro do desenvolvimento do conceito urbano, a gente tem uma palavra muito legal. Então, quando eu vi essa palavra, isso é máxima, walkability. Né? Walkability. De Então, walk, de walk, de aham, caminhar. de Então, caminhar. assim, você tem que fazer um empreendimento walkability. O que é walkability? Eu posso, se eu quiser, né? Eu posso morar, trabalhar e ter toda a minha vida social e de comércio Num walkability. determinado espaço onde Num eu possa. raio no Aham. qual, numa distância caminhável de no máximo 10 minutos, eu consigo fazer esse giro. Então, você cria núcleos urbanos quando você faz um planejamento. Né? Então, assim, nós como Abaco temos tentado trazer para cá isso aí. Então, nós temos um empreendimento em Biguaçu que a gente já fez algo pensado nesse sentido, né? Então, você tem uma centralidade que foi criada num determinado lugar do bairro, aonde tem essa questão dos serviços e a partir disso você desenvolve a moradia. E nisso você já também planeja o adensamento dentro disso. E aí, assim, só te interrompendo, se a gente está falando também da desvantagem de estar na periferia, também existe a vantagem de se eu conseguir trazer um Ex- desenvolvimento urbano para esses lugares e trazer toda essa infraestrutura que transforma aquele lugar num bairro, né, numa Exatamente. mini cidade, na verdade, eu faço com que outros polos urbanos se desenvolvam tanto quanto o centro. Isso Independente. aumenta, né, o raio da cidade de uma forma que os seus moradores se beneficiem com a sua própria infraestrutura. Exatamente. É você fazer com que as pessoas que estejam ali não dependam de outro comércio, mas do comércio local e tenham a possibilidade de empregabilidade naquele núcleo urbano. Então, Sim. assim, é muito interessante. Um dos bairros que a gente toma como exemplo aqui é o Pedra Branca, também em Lá em Florianópolis, em Florianópolis. Palhaça. Aham. Se a gente pudesse até, assim, por quê? Pedra Porque Branca eu conheci porque a gente atendeu um cliente em São José, a isso. Lume Incorporadora, que até atuamos lá numa situação de um empreendimento híbrido comercial e residencial, num local ainda muito virgem para esse tipo de produto, e a gente foi lá reposicionar. Graças a Deus deu tudo certo. E aí eu tive chance de conhecer o Pedra Branca porque a gente precisou fazer uma pesquisa. E eu fiquei muito impressionado com o perfil desse empreendimento. Exatamente. O Aham. Pedra Branca, eu conheço bem ali os proprietários, porque nós viajamos juntos e numa dessas viagens que ele trabalhou o conceito. Então, assim, inclusive ele todo ano ele ia no CNU e esse foi um case apresentado dentro dos Estados Unidos de Olha, sucesso do Pedra do Pedra Branca. Branca. Olha Ele é um só. case mundial de sucesso Uhum. de novo urbanismo, porque assim, ele conseguiu levar para um lugar que você diria assim, nossa, Nossa, isso aqui não vai dar certo. não Foi a vai dar sensação que eu certo. tive antes É, de chegar. Eu é. estava perto, falei, gente, não, não, isso Não é aqui não é possível. possível. E eu me, né, a gente, uau, É. né? Então, assim, e ele conseguiu trazer que é bem o conceito walkability. Se você for para lá, ele tem um centro e a vida do bairro
acontece e ela é uma vida ativa. Eles têm uma associação de moradores, fim de semana eles têm programas, passeios, corridas, tudo desenvolvido para o bairro. E você tem salas comerciais, você tem lojas, você tem mercado, você não sai dali, se for possível, né? Então, assim, é um conceito que não estou dizendo só americano. Eu fui, por exemplo, para foi Londres. bem sucedido aqui, Eu fui né? para Londres, fui para Noruega. Então, em Londres, por exemplo, porque Londres é uma cidade muito antiga, né? E aí o que acontece? Eles pegaram vazios urbanos e começaram a desenvolver projetos exatamente nesse conceito, que é desenvolver dentro de vazios urbanos novos empreendimentos no conceito novo urbanismo. Qual é o conceito? Morar, viver, trabalhar, morar, ter lazer, trabalhar num mesmo local. Só uma pergunta, o que é um vazio urbano? Por exemplo, o vazio urbano que nós fomos visitar em Londres, tinha uma área industrial que foi desativada. E essa área industrial devia ter o quê? 1 milhão de metros quadrados. Nossa, de barracões, uma fazenda dentro da cidade. E muito próxima à cidade. E assim, ali era especial, porque tinha uma ligação pelo metrô. Então, assim, é muito interessante o que eles levaram. Ali foi um case bem interessante, porque era um terreno que foi a leilão e aí foi arrematado por uma empresa pelo melhor projeto. Certo. E lá eles têm um conceito interessante, porque a Europa como um todo é extremamente socialista, né? A gente fala, não, porque a Europa, capitalismo não é capitalista, é extremamente socialista, né? Eles têm um cunho social em tudo que eles fazem. Tanto que uma das coisas que me chamou muita atenção é que assim, você constrói um prédio. Parte dos apartamentos você tem que vender para o que eles chamam de classe... Eu não me lembro o nome em inglês agora, mas, por exemplo, bombeiro e professor. Certo. Você não pode jogar tudo no mesmo nicho, na mesma categoria e para social. essas pessoas a moradia é subsidiada. Olha só. E o governo subsidia. Então você tem que ter um número de unidades destinado para esse pessoal. Público. E não importa o padrão do empreendimento, certo. Você tem que dar um jeito disso. É um olhar disso. social. É um olhar social muito grande. Ou seja, por que a gente fala de socialismo? Porque você não dispõe do seu patrimônio como você quiser. Né? Você tem regras. A intervenção do Estado tem a intervenção do Estado em alguma medida e para atender ali o social, né? Que essas pessoas não poderiam estar comprando ali se não fosse essa oportunidade que o governo dá a elas. Então tem muito subsídio. Mas também eles podem, tem muita arrecadação de imposto, Não, né? eu acho que assim, as diferenças sociais na Europa não dá para comparar com as nossas, né? Porque como eles têm muito imposto, eles conseguem aí gerenciar toda essa parte de subsídio que eles dão para essas pessoas, um bombeiro na Europa é um diretor de uma multinacional no Brasil, mais entendeu? Ou menos, então nós né? estamos falando e ainda com subsídio de outra do governo, né? Exatamente. Porque assim, a Europa, os grandes centros, eles estão sofrendo muito com a questão moradia, demais. Por quê? Mas assim, é que a gente vai para tantos assuntos e eu preciso resgatar aqui. Vazios urbanos. Então, assim, eles vão lá, eles acham uma área como essa, né, de um pátio industrial que está desativado, é uma área gigantesca. E o que acontece nesse lugar? E aí eles implantam o que a gente chama do sistema novo urbanismo. Porque se for assim, como é no Brasil, então tá, tem uma área ali, vamos lotear, 1.000 lotes, vende R$1.000 cada parcela e a galera que se vire. Vira o produto financeiro que vamos você supor, as pessoas que se citou. virem, um constrói um casebre, outro constrói uma mansão e aí vira aquilo lá. Não, quando eles pegam esse vazio urbano e fazem um planejamento de um loteamento que a gente chama um bairro planejado, eles fazem literalmente planejado, ou seja, aqui você só pode construir comércio desse tipo aqui, e é bem interessante, porque tudo bem definido, tudo bem né? definido, e você pode fazer isso porque, vamos supor, essa área aqui, ela é mista, o município diz que ela é mista, né? Então, se ela é mista, você pode falar, daí você pode pegar aquele terreno como desenvolvimento urbano e falar, não, aqui é misto, mas aqui eu quero que sejam só casas, aqui eu quero que sejam apartamentos residenciais, aqui eu quero que sejam só comércio, sala aqui comercial, aqui só lazer, só praças. Aqui só praça, e aí você vai construindo o quebra-cabeça, tipo uma SimCity, aquele joguinho. Né? Pensei nisso agora. De uma maneira, parece um videogame. Só que assim, de uma maneira que tudo interaja e que as pessoas consigam ter o walkability e consigam ter lazer e integração com a natureza. Então, a gente tem visto assim, foi muito interessante essa comparação, os prédios.
você tem visto que os edifícios, os construtores, eles têm melhorado demais o fato de Sim. você morar num apartamento. Os desenvolvedores urbanos também têm melhorado demais quando você vai morar em um empreendimento horizontal. Porque eles têm cada dia mais trabalhado nisso. Eles têm, por exemplo, se você vai fazer um desenvolvimento, se você é um desenvolvedor urbano através do novo urbanismo, você vai criar um lugar planejado, onde cada coisa tem seu lugar, e você vai criar uma associação de bairro, e essa associação vai gerir o desenvolvimento desse bairro. E aí, assim, eu percebo que aqui em Curitiba mesmo, né, você tem a desocupação de alguns lugares importantes, porque as fábricas antigamente ficavam aqui dentro, até porque a cidade não era tão grande. Então, vamos dizer que o centro já foi periferia um dia. Já. Né? Você tinha ali o núcleo e aí fábricas ou outros lugares, ou pátios com galpões, ou grandes áreas que, por questões familiares, às vezes de herança, estão abandonadas pela cidade e são esses vazios urbanos. Você acha que aqui no Brasil a gente está preparado para olhar para essas áreas com esse viés? Nós estamos preparando os nossos desenvolvedores. A ADIT é uma associação que tem a missão dela é preparar os loteadores do Brasil para virarem desenvolvedores urbanos. Então, essa é uma missão da associação e ela tem feito isso muito bem, porque a gente reúne milhares de desenvolvedores urbanos, quando coloca eles na sala e apresenta esses cases de sucesso no mundo e no Brasil, é assim, é transformador. Aqui em Curitiba, nós temos um exemplo do que vai ser, o que é isso, que é o autódromo. Ah, é? O que vai acontecer no autódromo? O autódromo em Pinhais, ele foi feito uma venda, uma parceria com uma incorporadora que vai fazer um bairro planejado ali. Olha Se só. eu não me engano, é grande área ali. Acho que de 100, não me lembro, uns 150 mil metros para mais, né? Aham. Então, o que acontece? Ali, eles vão fazer literalmente um bairro planejado, com comércio. Todos os núcleos, né? Todos os núcleos. Quem Aham. morar ali não vai precisar sair dali. Por quê? Porque eles vão, e eles mesmos vão construir e gerenciar o mix de produto. Então, a gente tem o Parque Uno em Pelotas também, que é exemplo de urbanismo. Então, assim, eu acredito que para Curitiba, porque Curitiba a gente não tem expansão urbana. Por quê? Porque nós vivemos cercado por APAs. Então, Curitiba hoje, ela tá e região restrita a metropolitana, um você desenho. tem APA de todos os lados. O único lugar que não tem APA é Fazenda Rio Grande. Por isso que Fazenda Rio Grande conseguiu aumentar o seu território. Só explica para a turma que não conhece o que é APA. A APA é uma área de proteção ambiental para Certo. proteger o quê? Os nossos mananciais, a água que a gente bebe. Então, assim, nós não podemos... Não é que você não pode construir em área de APA, mas você pode fazer 4 habitações por hectare. Tem um limite. Tem um limite de densidade, que nós chamamos. Então, essas 4 habitações por hectares inviabiliza. Você só faz um Alphaville, você faz nesse sentido, né? Só que isso tem limite na cidade. Não. Então, assim, uma coisa é ruim porque as pessoas você acaba tendo um pouco de invasão nessas áreas. Porque existe uma pressão pela expansão do perímetro urbano, por aquilo que a gente falou. A gente não consegue fazer Isso é até uma discussão de horas também, porque a gente não está conseguindo, na região metropolitana de Curitiba, nós não estamos conseguindo fazer habitação de interesse social. Isso é algo que está indo para o Sinduscom, a discussão, o Secov, e chegando lá na CEBIC, que é Brasília. Por quê? Nós não... Pode conversar com qualquer construtora Minha Casa Minha Vida. Não existe, essa conta não está fechando para os incorporadores. Não está fechando. E outra coisa, possibilitarem esse tipo de produto. Os municípios não querem. Você vai para Pinhais... Mesmo com as novas faixas de Minha Casa Minha Vida? Os municípios falam, existe que dá para outra conversa, né? Lei de impacto de vizinhança. É um instrumento dentro do Estatuto das Cidades, que foi criado para ajudar no desenvolvimento urbano. Só que tem sido usado por municípios, muitas vezes, para afugentar certos empreendimentos. Sim. Então, por exemplo, eu vou para outra cidade, sei lá, vou para Cascavel, ou qualquer cidade, vou para Pindamonhangaba.
sei lá onde. Aí eu chego lá e falo assim, puxa vida, eu quero construir 1.000 apartamentos aqui, e eu sei que tem demanda para fazer no 220 mil, né? Que seria um valor legal Sim, para eu o tenho assalariado. compradores que estão esperando 220 alguma coisa mil. assim. Aí a prefeitura fala, ok, 1.000, então eu vou ter mais 2 crianças por apartamento, que seja uma, né? Vou ter 1.000 crianças aqui. Não tem escola. Você quer vir? Constrói uma escola. Às vezes ele fala assim, escuta, não tem, como é que eu vou construir escola, Isso é meu? o poder público, né? Sou poder público. Sim. Mas não tem. Então, pela lei de impacto e vizinhança, você vai ter 1.000 crianças aqui, 1.000 crianças, a minha escola não comporta 1.000 crianças. Então, se você quer vir aqui, você vai construir uma escola. Ou seja, ele não vai, entendeu? Então, não é que o município fala, não, ele pode vir. Ele dificulta, né? Não, ele vai colocando uma série de obstáculos para mim. para O mim. município fala assim, eu disse não. Imagina, Aham. aqui ele é muito bem-vindo. Só que a escola fica por conta dele. Aí ele fala assim, beleza, vou construir a escola. Ah, que bom, só que é o seguinte, 4 pessoas por apartamento são 4.000 moradores. O meu posto de saúde Não comporta tudo não isso. comporta. Você vai ter que construir. Quem? Eu. Entendeu? Então, assim, isso tem acontecido a nível Brasil. Eu não estou falando assim na nossa região metropolitana, sim. né? Mas no território nacional. No território de forma nacional, geral. mas especialmente no sul do Brasil. Então, assim, em Curitiba e região metropolitana. Colombo. Ah, não tem posto de saúde, não tem escola. Bom, onde essas pessoas vão morar? Você entende? E me parece que então tem um movimento aí de vocês, diria, político-social, no sentido de olhar para essa dificuldade e tentar transformar isso. Nós temos que sentar, poder público, municípios, né, a SOMEC, eu esqueço, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana. Então, a gente tem que fazer, tem que desenvolver. Abrir essa discussão, né, tem Raquel? Tem que abrir essa discussão. Uhum. Assim, o que vem Porque, primeiro? Porque assim, a gente sempre pensa nos empreendimentos, a gente que está muito na área comercial das coisas, e até como agência e como empresas que a gente atende, nesse lugar basicamente da rentabilidade, da conta que fecha, mas eu acho que para o bem de todos, né? Até para a gente poder ter cidades melhores e mais habitáveis e com essa walkability que você falou. Exatamente. Esse olhar para esse equilíbrio, né? Senão a gente entra em desequilíbrio. Agora, veja bem, o governo federal vai e fala assim, para os empreendimentos Minha Casa Minha Vida faixa 1, ao invés de 4% de imposto, eu vou cobrar 1%. Então, o governo federal, ele dá dinheiro. Sim, mas você não tem onde construir isso. Só que o município fala, você quer construir faixa 1? Isso, daqui 30 quilômetros. E você vai ter que fazer escola e posto de saúde. Mas como se a margem é apertadíssima? Né? Então, assim, já achar terreno não é fácil, né? Vamos ser sinceros, eu e você. Eu sou no mercado imobiliário. Sim. Que, né, os proprietários olham e falam, o vizinho quer R$1.000, mas eu também quero. Mas o vizinho não vende, ele só quer. Isso é verdade. Ele só quer. Uma coisa é o preço que você quer, né? O que você quer ganhar. Outra coisa é o preço de venda, mas né? Isso é uma polêmica eterna. É difícil, né? Como é que você vai... Olha, se o senhor quer vender, o senhor tem que vender a 100 mil. Não, mas o vizinho está pedindo 200. Ele está pedindo 200 há 5 anos. Não, mas ele está pedindo 200. E não vende. Daí ele acha outro vizinho que está pedindo 199. Daí ele fala, tem 3 vizinhos. Quantos terrenos tem à venda nesse bairro que a gente está? Eu nem vou entrar nesse assunto, porque seria assunto para um outro podcast. Porque eu tenho muita vontade de saber, assim, como é que a cidade enxerga esses prédios abandonados, essas obras que não se concluíram, ou esses terrenos que são ótimos e que as heranças vão deixando parados pelas cidades em pontos super nobres. E sempre me vem essa questão. É uma questão financeira o que não se fecha, ou que eu ali na minha bolha falo, não, se não for por esse valor, eu não vendo e deixo o terreno parado ali, sabe? E a cidade perde com isso, né, Raquel? Muito, a cidade muito. perde. Tanto que os grandes centros urbanos do mundo já tomaram medidas, que você tem aquele imposto do terreno vazio. Entendi. E quanto mais tempo ele fica vazio, maior fica maior o imposto. Perfeito. Assim, Curitiba não implantou isso. Várias cidades do Brasil estão tentando implantar isso justamente. Uma das cidades no Brasil, você não imagina, que mais tem esse problema, chama-se Joinville. É incrível. É mesmo. Eles têm uma discussão muito grande, só que às vezes quem tem o poder econômico acaba meio que influenciando e conseguindo finais, né? não vir esse imposto progressivo. Mas nos grandes centros, o imposto é sim progressivo, pela função social da propriedade que nós temos na Constituição Federal.
Então, isso é um direito constitucional de usar a propriedade. Tanto que a gente tem o uso capião urbano, que é especial 5 anos, né? Tudo baseado no direito de propriedade, na função social da propriedade que o Brasil trouxe na Constituição Federal de 88. Então, isso é muito interessante, assim. E assim, o urbanismo no mundo, ele vem nesse conceito que é não vender, primeiro, terreno para as pessoas. Isso é uma coisa que talvez o Brasil evolua e não existam mais loteamento de lotes, né? Existam apenas loteamentos no qual o loteador entra, faz o loteamento, mas é matéria-prima para o construtor, Entendi. né? E não ele Só para dividir e não em ele pedaços não e e não ele rentabilizar? financiar, porque assim, Tá. o fato do loteador financiar direto é uma aberração que a gente tem hoje no mercado, porque não faz sentido. E até para quem é construtor e está assistindo e fala assim: eu vou ser loteador, porque quem ganha é loteador, né? Não é assim que eles Sim, falam? vamos ganhar dinheiro agora com o Porque mercado a imobiliário, gente não porque... ganha dinheiro, porque quem ganha Aham. dinheiro é loteador, porque a margem verdade. do loteamento é muito grande. Eles falam em margem. A margem do loteamento, ela é realmente boa. A gente não está negando isso. Sim, sim. Porque você construir e vender um prédio, o teu custo de construção é muito grande, a margem de lucro é apertada. Sim. Só que assim, ele constrói normalmente com financiamento. A gente chama que a TIR é infinita. Se você souber fazer, dá pra gente fazer um podcast só sobre TIR. Se você souber fazer um empreendimento bem redondinho, a gente chama que a TIR é infinita, porque a TIR é o retorno sobre o capital investido. E se você é um construtor 100%, você faz o prédio inteirinho financiado. Você pega dinheiro do banco, você permuta o terreno. Então, ou seja, você não investe absolutamente nada e sai com lucro. Tua TIR é alta, entendeu? O teu lucro é baixo. Por quê? A permuta do terreno você paga mais para o permutante. E o banco você paga juro. Sim. Só que você tem uma TIR alta. Porque qual é o capital que você investiu? Zero. A gente chama de TIR infinito. Eu acho isso muito legal, falar sobre o financeiro das operações. Aí o que acontece? No loteamento, você tem uma margem alta. Só que às vezes a tua TIR, que é o retorno sobre o capital investido, ela não é tão alta. Por quê? Você tem que... Se você conseguir permutar a área, perfeito. Senão você tem que comprar o terreno para você aprovar de 5 a 10 anos. Tá? 5 a 10 anos. Então, de 5 a 10 anos aprovando um terreno. Aí depois você tem que fazer o loteamento, ok? Com recurso próprio, porque nenhum banco vai te financiar. E você tem que vender esse lote financiado em 200 vezes. Você entendeu? Entendi. A margem é alta, mas para você ter essa operação, você tem que ser muito capitalizado. Isso, porque o prazo de pagamento é muito extenso, né? O prazo é extenso e o banco não financia a loteadora. Hoje, a gente pode também falar isso horas depois, você tem um sistema financeiro todo que foi criado em cima de financiar loteamento. Mas é muito Precário. É precário. E assim, ele é muito ruim. Porque o que acontece? Você troca recebível, a gente chama, é o mercado de recebíveis e fundos imobiliários. Então, para você trocar esse recebível, o desconto é muito grande. E você tem que ter um recebível performado, ou seja, você tem que ter comprado a área, desenvolvido o projeto, aprovado, construído, vendido e aí sim trocar seus recebíveis. Então, ou seja, você tem que ter muito dinheiro por trás. É muito complexa essa É uma engenharia. conta que a gente pensa que é simples, mas ela tem toda uma complexidade, Tem toda uma né? complexidade. Mas assim, resumindo, o que é hoje o novo urbanismo? E se você que quer entrar nessa parte de desenvolvimento imobiliário de verdade, tem que estudar. É o que o CNU traz para a gente, que é o Congresso do Novo Urbanismo. Todos os anos ele acontece, se eu não me engano, no mês de abril, nos Estados Unidos, em Savannah, que é... na Uma costa... cidade do interior ali. Do interior, ele é na costa... aqui na costa leste. Leste dos Estados Unidos. É assim, é você efetivamente não pensar só em fazer um xadrezinho ali e vender. Sim, mas não é uma pensar coisa isolada, é o nas todo, né? pessoas que estão morando ali e na qualidade de vida. Assim como os nossos empreendimentos verticais evoluíram, os horizontais também. Então, a gente vai ter um exemplo aqui em Curitiba, que é esse empreendimento no autódromo. A gente tem o Pedra Branca, a gente convida o pessoal para visitar e entender o que é todo esse conceito e que em todos os lugares a gente vê, inclusive nos Estados Unidos, que é o que tem sido hoje pregado a nível mundial. Inclusive, na Europa, em todos os lugares que eu fui, nós fomos... E o que a gente tem, assim, é que o empreendedor hoje,
Ele não pode simplesmente chegar lá, fazer o desenvolvimento e sair. Ele tem que ainda criar a comunidade e gerir a comunidade, entregar uma comunidade gerível para aquele núcleo urbano. Porque você cria uma subprefeitura através da Associação de Moradores. Um case de São Paulo é o Alphaville São Paulo, né? Sim. É uma pena. Nós vamos ter que parar no Alphaville São Paulo. Vamos. Inclusive, estive lá semana passada. Eu teria 1000 coisas para dizer do Alphaville, porque na minha infância eu conheci o Alphaville quando era só o clube, não tinha nada. Eu voltei para o Alphaville depois de 30 anos, eu quase caí de costas, né? É uma loucura. E até perguntei por que eles não emancipam o Alphaville, mas o Alphaville Exatamente. hoje faz parte de 2 cidades, o Barueri e Santana do Parnaíba. Então eu não consigo, ele não consegue se transformar numa cidade por conta disso. Mas porque já é uma cidade absurda, mas gigantesca. Eu visitei a Associação de Moradores do Alphaville. Aham. É uma prefeitura. É uma subprefeitura. Sim, funciona com como uma arrecadação cidade, própria né? e Sim. gestão do que o poder urbano não faz, eles fazem. Eles fazem. Segurança, não na parte de saúde, né? Mas na parte de segurança, urbanismo e segurança. Aham. É incrível, um trabalho incrível. Raquel, eu só tenho que te agradecer. Olha, eu bebi cada palavra, porque assim, a gente traz muitos assuntos, mas eu confesso que hoje eu me impressionei muito porque a gente transitou por coisas muito importantes. Eu fiquei muito impressionada com a forma como você trouxe esse conhecimento, com a tua eloquência, com a forma clara como você trouxe temas que a gente não tem oportunidade de toda hora tá trazendo, né, para discussão. E é a vida da gente, é o dia a dia, porque todo mundo mora, né, numa cidade. Isso. É isso aí. Então, deixa teu contato aqui, teu Instagram, se alguém quiser te seguir, enfim, perguntar coisas para você, como é que é? Onde é que a gente te acha, Raquel? Meu Instagram é Raquel Dombi, né? Dombi de abreviação Dombrowski. Então vocês podem me adicionar, é aberto e lá a gente troca ideias sobre direito, urbanismo e o que... E outras cositas más. Com certeza. Então tá bom, gente, eu quero agradecer também você aqui com a gente nesse papo pra lá de especial com a Raquel. Eu saio daqui preenchida com tanta informação, né? Algumas a gente sabe mais ou menos, outras a gente desconhece completamente. E isso só é possível por conta também dos nossos patrocinadores, a Coral Engenharia, a SZL Imóveis, Conforto Ambiental, Sassis Arquitetura e Lume Soluções Imobiliário. Eu agradeço a tua companhia e te espero no próximo NunaCast.